Olá, magnífico dia, pessoas especiais, mulheres que a cada dia estão em busca do seu melhor, em busca da sua clareza para caminharmos de forma justa, honesta e direita, como o Papai do Céu nos chamou para caminharmos nessa terra maravilhosa. Sexta-feira chegou, um magnífico dia, minha amada Renata. Que a paz e o amor do nosso Senhor sejam abundantes no seu dia, nessa linda sexta-feira que já decretamos ser a melhor das sextas-feiras em nossas vidas. Estava vendo aqui um pouco de notícia, aqui não, né? Nas redondezas aqui desse Rio de Janeiro, que é enorme, teve um incêndio. Claro que a gente sabe que foi causado, né? Eles estão tentando destruir a natureza para cada vez mais nos adoecer e, consequentemente, causar o caos. Mas tudo está no controle do nosso Pai, né? E até aqueles que desejam realizar o mal acabarão servindo ao Senhor para fazer o bem. É o que acontece quando a nossa confiança está em Deus. A gente pode enxergar o maligno destruindo tudo, mas a gente sabe que a misericórdia do Senhor aplaca tudo isso e que os filhos dele nada sofrerão. Estamos hoje indo para o capítulo 45 do nosso livro de Isaías. Que livro poderoso! Magnífico dia, minha amada Rose. A paz do céu abençoe grandemente sempre você e sua mãezinha linda. E antes que vocês me perguntem, eu não assisti o debate de ontem, tá? Foi muito tarde, eu acordo muito cedo, mas eu estou muito ansiosa para saber das notícias. Estou mesmo, orei bastante, entreguei bastante, estou com o coração confiante. Grandes coisas magníficas da parte do nosso Pai estão para acontecer não só na cidade de São Paulo, mas começará por lá e depois se multiplicará por todo o nosso Brasil amado. Estou muito confiante que pela primeira vez em muito tempo as pessoas abrirão os olhos para a política e compreenderão que tentaram nos afastar, tentaram nos cegar, mas o lugar do cristão é em todo lugar. Na política, no governo, em todo lugar que nós pudermos servir ao próximo com amor e sob o direcionamento de Deus. Tentaram nos calar, tentaram nos roubar, nos atrasar, mas Deus é misericordioso em tudo que faz. E se um não fez, Papai do Céu levanta outro. E para honra e glória do Senhor, a cada dia as pessoas estão usando o cérebro na direção correta, na direção de buscar informações, na aquisição de conhecimento, porque é com clareza que nós tomamos as melhores decisões, é com clareza que nós acessamos a sabedoria de qualquer coisa na nossa vida, e na política não é diferente. Então, eu estava conversando no último final de semana, com uma pessoa que eu amo muito. Ela veio nos visitar aqui em casa, e na presença dela eu tive uma revelação particular. Eu ficava me perguntando, e eu até expus essa dúvida para ela, da onde vinha esse meu interesse pela política, porque eu nunca gostei de política. Mais de uns 4, 5 anos para cá esse assunto vem me interessando. E vocês me conhecem, que eu tenho sede de conhecimento, eu tenho vontade de entender as coisas que eu não entendo, né? E para isso a gente estuda, para isso a gente busca informação, busca clareza. E desde a facada do Bolsonaro, eu me lembro, eu conversei com ela aqui exatamente onde eu estava, era Natal, e nós estávamos indo para casa de uma tia do meu esposo, outra pessoa maravilhosa que eu amo muito também, e chegando lá, a televisão da sala estava ligada e estavam noticiando que Jair Bolsonaro tinha levado uma facada. E eu estranhei aquilo e disse na época, mas o cara nem ganhou e já estão tentando acabar com a vida dele? E eu tinha mania de brincar nessa época, falava, tem angu nesse caroço. E foi a partir daí, desse dia, desse comentário, que despertou dentro de mim uma curiosidade sobre a política.
Isso foi em 2018. Não foi 2018 o primeiro mandato dele? Foi 2018 a 2022, aonde o ímpio ganhou, né? Pois é. De 2018 para cá, eu sempre que tenho oportunidade, estou sempre dando uma olhadinha na política, observando, pegando uma informação aqui, outra ali, e isso foi despertando mais ainda o interesse em entender, né? E a pergunta que ficou na minha cabeça um tempo atrás foi: por que todo mundo não gosta de política? Por que quando um cristão abre a boca para falar sobre política, ele é mal visto, ele é criticado, ele é até humilhado? Né? E quando um cristão se levanta com força, né? Que eu costumo muito acreditar no poder do Senhor, aquele que não tem vergonha de declarar que é cristão, que ama a Deus, que está ali porque ele acredita no seu chamado, sabe? Essa pessoa, esse cristão, ele é digno de dúvida, né? O Nicolas, que é outra pessoa que eu respeito muito também dentro da política, ele falou assim a respeito da eleição de São Paulo, que serve também como exemplo para todo o país. Vocês têm na sua frente vários copos com água. Vários copos com água que você sabe que tem veneno. E apenas um, você não sabe o que tem. Pode ter veneno, mas pode não ter. Diante desses copos, que são os políticos, os com veneno, o que você já conhece, já sabe do que é capaz. E o copo que você não sabe que tem ou não, está ali à tua disposição. Quais desses copos você vai beber? É o que está acontecendo na política hoje. As pessoas estão tão cegas que acabam bebendo o copo com veneno porque não querem dar o benefício da dúvida para aquele copo que eles não sabem o que tem, mas ainda assim julgam. Então, fica essa reflexão aí que me queimou aqui, né? É o que eu falei, a transformação vai começar por São Paulo. Em nome de Jesus, eu oro, eu intercedo, não só pelo Marçal, mas por mais marçais que se despertem por esse Brasil afora, para que de fato façam o bem, sem olhar a quem, estejam ali para servir, para representar o povo, porque é para isso que nós colocamos ele lá. Só que a gente tem que ter o discernimento de conhecer quem a gente está colocando lá, independente de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, enfim, sabe? Tem que ter cristão na política, tem que ter aqueles que amam, temem ao Senhor e amam ao seu próximo, tem aquele desejo ardente de servir as pessoas. E na política de São Paulo, exemplo melhor do que o Pablo não tem. Um cara que tem fortuna, que sabe fazer gestão disso, que construiu do zero, que já vem fazendo bem sem olhar a quem, independente de cargo político. E agora, com essa oportunidade, eu tenho certeza que ele vai servir bem mais. Sobre o favor do Senhor, é só bênção, é só vitória. Então, esse benefício da dúvida, o Pablo é digno de receber. Eu, se morasse em São Paulo, sou suspeita a falar, né? Conheço o Pablo há mais de 5 anos. Então, não tem outro candidato melhor para cuidar dessa cidade. E o exemplo dele vai contaminar tudo. Contaminar não, né? Contaminar é meio negativo. Vai contagiar mais e mais pessoas, mais e mais cristãos que têm esse desejo de fazer o bem sem olhar a quem. E tendo um cargo na política que permita fazer mais e melhor. Papai do Céu abençoe ricamente essas pessoas e que eles assumam a postura, assumam esse desejo de fato ajudar esse povo que é tão carente de amor, de conhecimento e clareza, porque como eu comecei a falar aqui, a falta de clareza afasta as pessoas da verdade e com isso muitos perdem a confiança em Deus. Hoje tocou no meu coração de falar sobre depressão e ela começa exatamente aí. Numa vivência negativa, numa experiência sofrida, onde a pessoa não teve apoio, o apoio que precisava, alguém que chegasse com clareza e mostrasse que aquela fase, aquele momento não define quem ela é. Então a pessoa sozinha, ela de fato não sabe o que fazer, não sabe para onde caminhar e ela se isola. E nesse se isolar, ela vai revivendo aquele momento difícil, aquela perda, aquela humilhação, aquela dor, enfim, aquela negatividade que ela viveu
num loop infinito. E isso aprisiona a pessoa na depressão. Ela deixa de comer, ela se isola das pessoas que o amam, ela não abre a boca para buscar ajuda, porque ela realmente está perdida. Ela está cega pela dor, pela decepção. E isso atrasa a vida dela para ali. E eu falo isso por experiência própria. Por mais de 20 anos da minha vida eu fui aprisionada por depressão. E para honra e glória do Senhor eu me libertei disso aí e hoje ajudo muitas e muitas mulheres a se libertarem também. Mas a causa é fundamental. Quando você compreende a causa da tua depressão, você descobre que você pode de fato combatê-la, eliminá-la da sua vida, como eu eliminei, graças a Deus. E é através do emocional. A gente sempre vai falar sobre o emocional aqui, porque o Papai do Céu nos deu a maior e melhor máquina do mundo, chamada cérebro. E quanto mais a gente abastece o cérebro de conhecimento, entendimento, clareza, e acima de qualquer coisa, gratidão a Deus por isso, nós de fato acessamos tudo que a gente precisa, porque o Papai do Céu nos capacita para isso. Então, sabe, a simplicidade com que as situações se esclarecem na nossa mente quando a gente tem clareza é impressionante. E é bem sobre isso que, mas no final nós falaremos novamente, porque o nosso povo carece de amor, carece de conhecimento, carece de clareza. E estamos aqui para representar, para levar essa clareza, para transbordarmos do amor do Pai a cada dia, sem olhar a quem. Ontem eu compartilhei lá no grupo da gente uma conversa que eu tive com uma amada e eu sempre incentivo a vocês, né? A transbordarem do que o coração está cheio, a pararem um pouco de ficar copiando e colando, porque Deus quer usar você. A pessoa já passou a mensagem dela, você compartilha daquele mesmo entendimento. Ao transbordar, você tem que usar as suas palavras, a sua essência, porque é assim que Deus está te chamando a fazer. Ai, mas a fulana pastoreou tão bem hoje, o que você aprendeu com a pastora? Transborda o teu entendimento, não copia o que a pastora falou e joga lá. Deus quer ouvir tua voz, Deus quer que você transborde do teu entendimento. Sabe, quando a gente compreende isso, é muito simples. As pessoas estão cansadas mais do mesmo. Papai do Céu não quer mais do mesmo. Ele quer você. Ele quer que você abra a sua boca. Ele quer que você dê o testemunho das suas vitórias, das suas bênçãos. Não é com a nossa vida que a gente faz a boa obra dele? Então vamos parar um pouquinho de copiar. Assista. Agregue o conhecimento que aquela pessoa está passando para você, mas quando você for transbordar, que seja o teu entender, a tua essência, Deus falando com o próximo através de você, e não através do que você copiou da pastora, do pastor, da pregação, não sei de onde. Não sejamos mais do mesmo, nós somos únicos, nós somos aparentemente iguais por fora, temos 2 olhos, narizinho, boquinha, mas a essência, cada um tem a sua. E é essa essência que precisa desabrochar. É essa essência que as pessoas precisam conhecer, não mais do mesmo. Compreendem? Vamos iniciar a nossa leitura, que hoje promete, para a honra e glória do Senhor. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você e aplainarei montes. Eu derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. Darei a você os tesouros das trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Por amor do meu servo Jacó, do meu escolhido Israel, eu convoco pelo nome e concedo a você um título de honra, embora você não me reconheça. Eu, o Senhor,
e não há outro além de mim. Não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não me conheça, de forma que, desde o nascente até o poente, saibam todos que não há outro além de mim. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vocês, céus elevados, façam chover justiça. Derramem-na as nuvens, que a terra se abra e faça brotar salvação, que com ela cresça retidão. Eu, o Senhor, a criei. Ai daquele que contente com quem o formou, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao olheiro: o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer: o olheiro não tem mãos? Ai daquele que diz a seu pai: o que você gerou? Ou a sua mãe: o que você deu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. A respeito das coisas vindouras, você me pergunta sobre os meus filhos, ou me dá ordem sobre o trabalho das minhas mãos? Fui eu que fiz a terra, e nela criei a humanidade. As minhas mãos estenderam os céus. Eu dispus o seu exército de estrelas. Eu levantarei Ciro na minha retidão. Farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá a minha cidade e libertará os meus exilados, sem exigir pagamento nem recompensa alguma, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor: os produtos do Egito e as mercadorias de Cush e aqueles altos sabeus passarão para o seu lado e pertencerão a você. Eles a seguirão e, acorrentados, passarão para o seu lado. Eles inclinarão diante de você e implorarão a você, dizendo: certamente Deus está com você, e não há outro. Não há outro Deus. Verdadeiramente, tu és um Deus que se esconde, ó Deus e Salvador de Israel. Todos os que fazem ídolos serão envergonhados e constrangidos. Juntos cairão em constrangimento. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com uma salvação eterna. Vocês jamais serão envergonhados ou constrangidos por toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus. Ele é Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu. Ele não a criou para estar vazia, mas a formou para ser habitada. Ele diz: eu sou o Senhor e não há outro. Não falei secretamente de algum lugar em uma terra de trevas? Eu não disse aos descendentes de Jacó: procure-me em vão. Ou o Senhor proclama a justiça e anuncia o que é certo. Ajuntem-se e venham, reúnam-se, vocês fugitivos das nações. São ignorantes aqueles que levam de um lado para o outro imagens de madeira, que oram a deuses que não podem salvar. Declarem o que devem ser, apresentem provas, que eles se aconselhem mutuamente. Quem há muito predisse isso? Quem o declarou desde o passado distante? Não fui eu, o Senhor? Não há outro Deus além de mim, um Deus justo e salvador. Não há outro além de mim. Voltem-se para mim e sejam salvos, todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo eu jurei, a minha boca pronunciou com toda a integridade uma palavra que não será revogada. Diante de mim todo joelho se dobrará, junto a mim toda língua jurará.
dirão ao meu respeito: somente no Senhor estão a justiça e a força. Todos os que o odeiam virão a ele e serão envergonhados. Mas no Senhor, todos os descendentes de Israel serão considerados justos e o exultarão. Amém. O que a gente tira de primordial nesse capítulo repleto de lição, gente? Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer, assim como Ele fez com Ciro, que era um rei que não conhecia Deus. E o que isso nos incentiva na nossa atualidade? A despertarmos, a assumirmos a nossa postura de instrumentos amados do Criador. Que nós, a cada dia, nos permitamos que Deus e o Espírito Santo nos use como canal de bênção. Que a cada dia nós busquemos mais o entendimento da palavra do Senhor para proclamarmos o Evangelho. A obra não é nossa, a obra é do Senhor, mas somos instrumentos dessa obra, instrumentos amados, pois conhecemos a palavra do Senhor e vivemos por ela. Temos experiências, inúmeras experiências com o Senhor, e são essas experiências baseadas no que a gente aprende na palavra diariamente que faz a diferença na vida daquela pessoa que não conhece a Deus. Deus usou a Ciro, a quem não conhecia, para fazer coisas maravilhosas, para libertar o povo de Israel. Então, o que a gente traz para a nossa atualidade hoje? Se eu conheço a palavra, se eu amo o Senhor, se eu vivo para Ele, por que eu não vou fazer o que Ele me pede? Por que eu não vou levar a palavra dEle? Ontem aconteceu uma coisa fantástica aqui em casa e eu pude mostrar para a Palominha o significado da palavra vergonha. Vocês sabem que aqui em casa a gente tem N drives mentais, né? Drives mentais são respostas rápidas do cérebro que nos ajudam a tomar decisões práticas e positivas, que nos trazem excelentes resultados. E a maioria desses drives a gente pega aqui na palavra do Senhor, porque Ele nos ensina diariamente. Então, voltando a falar da vergonha, nós temos um drive que fala assim: eu não tenho medo nem vergonha de nada, pois estou sempre transbordando do que meu coração está cheio. Se o seu coração está cheio de Deus, é isso que você vai transbordar. Se o seu coração está cheio de água suja do mundo, é isso que você vai transbordar. Então, a Palominha está naquela transição da rebeldia, da pré-adolescência, né? De criança para pré-adolescente. Estão acontecendo muitas coisinhas na cabeça dela. E ela está com preguicinha de escrever. Está lendo maravilhosamente bem, mas na hora da escrita tá aquele, a gente costuma chamar de garrancho, né? Começa pequeno, depois tá grandão, e ela gosta muito de escrever letra de máquina. Letra cursiva, ela tem uma certa resistência ainda. E a gente está trabalhando nisso, né? Com o direcionamento do pai. E muita fé, muita paciência, muita dedicação, né? Muito choro. Eu choro demais, não perto dela, mas porque às vezes eu humanamente me sinto cansada. Aí eu dou uma afastada, vou lá: Senhor, me ajuda aqui, me dá força, Pai, me direciona e tá tudo certo. Então ontem eu fui falar para ela assim: poxa, Paloma, que letra é essa? Eu teria vergonha de escrever desse jeito. Ela disse: eu não tenho vergonha de nada. Não foi você que me ensinou, mãe? Eita, agora vamos lá. Você não pode ter vergonha de abrir a boca e falar que ama a Deus. Você não pode ter vergonha de se comportar como imagem e semelhança dele. Agora, para escrever umas letras horrorosas dessa, você tem que se envergonhar. Deus é feio? Deus é de qualquer jeito? Então, por que você está escrevendo assim? Eita, eu me arrepiei todinha, os olhinhos encheram d'água, mas ali eu já senti Deus agindo. Eu mostrei para ela que quando a gente se engana, quando a gente conta as historinhas que nos fazem nos afastar do Senhor e nos mostram sábio aos nossos próprios olhos, nós tropeçamos, nós caímos, pecamos, fazemos coisa errada que não agrada o coração do nosso Pai. Então, a exemplo de uma letra feia, eu mostrei para ela: você está vendo a sua letra hoje? É exatamente assim que você está.
Se a nossa intenção é fazer o melhor para o Senhor, começa pela sua letra. Olha como é que você tá. Tá bonita essa letra? Tá sendo feita com carinho e dedicação? Assim está você hoje. Até pela letra a gente descobre como tá a frequência da pessoa. E isso é dom do Senhor. Por quê? Porque eu me dedico, porque eu busco e porque eu peço sabedoria em tudo que eu vou me dispor a fazer. Eu nunca estudei tanto na minha vida sobre vida, sobre cérebro, sobre coração e sobre as coisas que Deus mais ama, que é gente. Temos um outro drive aqui que a gente fala que nós amamos pessoas, animais e plantas. E temos um outro que diz que Deus, isso é bíblico, Deus nos mandou amar pessoas e gostar das coisas. No mundo de hoje, como o errado está certo, o certo está errado, né? As pessoas amam coisas e gostam das pessoas. Eu não preciso concordar com a tua vida para te amar. Amar é mandamento. Tenho que amar ao meu Deus e depois ao meu próximo, independente de quem seja o próximo. A minha justiça vem do Senhor. Eu posso não concordar com a tua vida, mas eu te amo. Me fizeram mal. Seja forte, pratique o perdão. Porque o perdão é exatamente para quem não merece. E quanto mais você perdoa, mais perto de Deus e do seu propósito você está. É um drive atrás do outro. É uma resposta que liberta atrás da outra. E isso a gente consegue se entregando ao conhecimento da palavra. Eu sempre falo para vocês aqui que quando se começa a estudar a Bíblia, comportamentos são mudados, pensamentos, emoções, sentimentos, ações. Por quê? Porque a cada capítulo estudado, nós estamos gravando dentro de nós um pouco de Deus. O DNA dele já está em nós. Nós todos temos o DNA do Senhor. Mas é a nossa intenção, a cada dia, buscarmos nos abastecer intensamente e incessantemente do melhor que Ele tem para nós. E é aqui pela palavra, primeiramente, em oração, louvando, jejuando, ou seja, fazendo bem. Quando você está fazendo bem para alguém, independente do tamanho do bem que você faça, é igual ao pecado. Não existe pecadinho ou pecadão, existe pecado. A mesma coisa, o bom ato, o ato de fazer o bem. Não existe benzinho ou benzão, você está fazendo bem. E quando você faz o bem, automaticamente você já sente a presença do Senhor dentro do teu coração. Porque é assim que Ele nos toca, é assim que Ele nos fala. E é isso que a gente encontra aqui diariamente. Eu me sinto particularmente muito agradecida a Deus por a cada dia despertar. Como a gente tem aquele drive que a gente fala, eu amo estudar, eu amo estar sempre aprendendo, todo dia um novo conhecimento. E é exatamente isso que a gente faz aqui. A gente conecta o nosso espírito ao Senhor nas primeiras horas da manhã. A gente decreta um magnífico dia na presença dEle, o melhor de todos os outros. E é isso que a gente acessa no decorrer do nosso dia. Não há mal, não há negatividade nenhuma que se levanta contra nós, que nós não demos conta de resolver, de ultrapassar. Por quê? Porque estamos empoderadas pelo Espírito Santo. Estamos transbordando do melhor, que é o amor do Senhor. Vamos fazer as lições e os princípios para a gente guardar no coração. Porque a sabedoria está aqui, gente. A sabedoria está nas palavras do Pai. E tudo que a gente tem que fazer é deixar essa palavra entrar no coração, buscarmos a clareza do entendimento e praticarmos. Assim como a letra da Paloma, que eu também disse para ela, aquele outro drive que eu ensino para vocês aqui, quanto mais você pratica, mais fácil fica. Nas férias, nós começamos a ler a palavra do Senhor, né? Bíblia infantil, porque ela tem 7 anos e está começando a ler agora. Então, a leitura dela tá ótima, sabe? Ela já está reconhecendo palavrinhas, enfim, já está lendo com uma certa prática, porque estamos praticando desde as férias. A escrita, estamos começando agora. Então, não tá tão feia não, gente. Eu sou suspeita a falar porque eu sou mãe, né? Vou tirar uma fotinho da caligrafia dela e vou botar lá nos meus stories. Quem assiste a aula vai entender.
Mas é importante a gente estar sempre se aperfeiçoando naquilo que Deus nos chamou. Ler e escrever é primordial. Nós não vamos acessar nenhum conhecimento se a gente não souber ler nem escrever. Então, nós temos que fazer com vontade, com dedicação, com amor, para ficar melhor, né? Ela tem apenas 7 anos, então ela tem muita coisa para aprender. Eu tenho muita coisa para aprender, imagina ela. Mas o incentivo da mamãe vai ser desde pequenininha. Vamos lá, lições e princípios de Isaías 45. Deus fala sobre seu ungido Ciro, um rei persa que será usado para libertar Israel do cativeiro. Apesar de Ciro não conhecer a Deus, o Senhor o capacitará a abrir portas e derrubar reis, demonstrando seu poder e soberania. Deus revela que faz tanto a luz quanto as trevas e que Ele controla todas as coisas. Deus pode usar até mesmo aqueles que não o conhecem para cumprir seus propósitos. Ele é soberano sobre todas as nações e eventos da história. Devemos confiar na soberania de Deus, sabendo que Ele tem um plano soberano e pode usar qualquer pessoa ou circunstância para o bem do seu povo. E isso nos leva a olhar mais uma vez a nossa atualidade, pedindo sabedoria ao Senhor e prudência para enxergar no próximo o chamado do Pai, porque cada um de nós temos um propósito nessa vida maravilhosa. E quanto mais cedo a gente descobre o nosso propósito, mais cedo a gente começa a caminhar, começa a exercer a nossa jornada. E quando a gente encontra outro membro do corpo de Cristo, o que a gente faz? A gente se une, a gente se apoia e assim a gente cresce junto, em união e caminhando em unidade, seguindo para a mesma direção. Deus enfatiza sua autoridade sobre a criação, pedindo que as pessoas aceitem seu plano sem questionar. Ele é o Criador de tudo e não deve ser contestado. Deus reafirma seu propósito de levantar Ciro para libertar Israel e reconstruir Jerusalém, agindo para a salvação do seu povo. Magnífico dia, irmão Nildo. Que a paz e o amor do Senhor esteja sobre você e sobre todos que você ama. Devemos aceitar os planos de Deus sem murmuração, pois Ele tem pleno controle sobre a criação e conhece o que é melhor para nós. E aqui eu interrompo para a gente refletir. Muitas coisas acontecem na nossa vida que a gente não tem ciência, a gente não compreende. Principalmente quando se trata da depressão. Eu falei no início da live um pouco sobre a depressão, né? E quando a gente tem a clareza de onde ela surgiu, como foi que a gente se contaminou com aquela água suja e por que a gente se permitiu viver tanto tempo bebendo daquela água, como aconteceu comigo. E por mais de 20 anos me permiti aprisionar e ficar naquele looping infinito, bebendo aquele copo de água suja, até Papai do Céu permitir que eu tivesse a clareza e me auxiliar na libertação desse mal. É uma doença séria, tá? Depressão não é brincadeira, mas Deus é Deus do impossível. Como homem, nós não fazemos nada se não for da permissão do Pai. E se você se submete à sabedoria dele, você se liberta de todo e qualquer mal, assim como eu me libertei. Não só da depressão, ansiedade, síndrome do pânico, necessidade de aprovação. Eu era uma pessoa que me anulava em todos os sentidos. Fumei por mais de 30 anos cigarro na minha vida e um belo dia, para honra e glória do Senhor, me libertei desse mal, porque eu não nasci com cigarro na mão. Mas eu me permiti, por 30 anos da minha vida, me sujar com aquilo. E a clareza faz toda a diferença na nossa vida. Mas é uma decisão. Assim como caminhar para Cristo é uma decisão e uma escolha que a gente faz, todos os nossos vícios, todas as doenças emocionais, como a depressão, elas são curáveis se você acredita no poder do Senhor. Porque Ele nos capacita a, de fato, sermos mais que vencedoras nas
maiores diversidades que você pode estar passando. Entrega a tua fé, teu coração a Deus e confia que em nome de Jesus o mal já está desfeito. A sua vista já está liberta, a tua saúde já está restaurada, a tua vitória já está nas suas mãos pelo poder de Deus, não do nosso, pelo poder dele. A obediência e a submissão à vontade de Deus são fundamentais, pois ele é justo e seus caminhos são perfeitos. Deus promete que todas as nações um dia reconhecerão seu poder e virão até Israel, afirmando que Deus está com eles. Ele declara que todos os ídolos são fúteis e não há outro Deus além dele. Que agem de maneira justa e misericordiosa. No final, todos reconhecerão que Deus é um único e verdadeiro Senhor. As nações e os poderosos serão atraídos para o seu povo por causa da presença de Deus. Devemos viver como testemunhas do único Deus verdadeiro, refletindo sua justiça e sua verdade para o mundo. Mais uma vez, o irmão Nildo disse aqui, o Senhor bate a porta, quem abre somos nós. Exatamente isso. Tem um louvor do Fernandinho, gente, Fernandinho é muito usado por Deus nos louvores, e fala exatamente isso. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, pode abrir. Minha voz ia abrir, eu entrarei. Exatamente isso, o Senhor está batendo a porta e quem abre somos nós. Então a sabedoria está aí, né? As pessoas, os instrumentos de Cristo estão aí disponíveis, mas quem abre a porta é você. Magnífica, magnífica colocação, irmão, obrigada por compartilhar. Então aqui, como o último parágrafo disse, devemos viver como testemunhas do único e verdadeiro Deus, refletindo a sua justiça e a sua verdade para o mundo. Mais cedo, eu falei aqui há alguns minutos exatamente sobre isso. Você não precisa ser uma enciclopédia ambulante. Você não precisa decorar. Bom, alguns têm chamado para isso. E tá tudo bem, cada um no seu propósito, tá? Você precisa viver pela palavra. Você precisa ter um entendimento dela e viver aquilo que você está entendendo. Isso é a nossa vida. São as nossas vitórias. É o nosso sofrimento vencido para a honra e glória do Senhor que faz a diferença na nossa vida e na vida do outro, né? Somos testemunhas do amor de Deus. Somos testemunhas vivas e nos entregamos a Ele como oferta viva. Nós abrimos mão do mundo lá fora, nós abrimos mão de tudo que desagrada o coração do nosso Pai para servi-lo. E isso é a nossa experiência de vida, é a nossa jornada. E essa jornada inspira, influencia a muitos que estão sofrendo agora, que estão cegos. Quando a palavra nos diz sejam luz e sal na terra, é exatamente isso. Mas para você ser luz e sal na terra, você precisa viver daquilo que você prega. Você precisa viver daquilo que você aprende todo dia na palavra. Deus chama todas as nações a abandonarem os ídolos e a se voltarem para Ele, o único que pode oferecer salvação. Ele promete que todos aqueles que confiam nele serão salvos e que um dia toda língua confessará que Ele é o Senhor. Amém. A gente ora e se esforça para isso, né, gente? Porque Ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus oferece salvação a todos, independente da sua origem. Aqueles que colocam sua confiança em Deus serão vindicados e salvos. A salvação é um convite universal. Devemos proclamar o Evangelho a todas as nações, sabendo que o plano de Deus é que todos tenham a chance de conhecê-lo. Muitos não o conhecem, como Ciro, o exemplo que a gente teve no capítulo de hoje. E ainda assim foi usado por Deus, foi honrado por Deus. E na nossa atualidade, na nossa humanidade atual, as pessoas estão tão cegas que julgam demais. Lembra do exemplo do copo que o Nicolas trouxe e eu repeti aqui? Eles preferem beber da água com veneno, que eles sabem que vão morrer, mas eles preferem
beber essa água suja ao invés de beber daquele copo, porque eles não sabem o que tem. Pode ter veneno, mas também pode não ter. Então, cada ser humano, independente do que fizeram, independente do que se mostram, merece o benefício da dúvida. Não é só na política não, tá, gente? Em tudo que a gente faz com todas as pessoas que a gente se conecta. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Que eu passei lá no hospital, onde eu comecei a praticar irai-vos, mas não pequeis? Lembra? Que eu fui julgada, eu fui criticada por uma coisa que eu não cometi e começaram a me humilhar, a gritar comigo ali, e eu sem entender. Lembra que eu contei para vocês? Imediatamente, Senhor, me ajuda aqui, me mostra o caminho, me dá as palavras, porque eu não sei o que fazer. E eu fiquei ouvindo o médico ali, ele transbordou do que o coração dele estava cheio, e ao final a resposta que saiu foi: obrigada. Obrigada, porque naquele minuto de clamor, Deus me mostrou que aquilo não era para mim, mas era para alguém. Alguém precisava ouvir aquelas palavras. E me mostrou também que não está escrito aqui se eu presto ou se eu não presto. Quem diz isso são as minhas ações. Quem diz isso são os meus resultados. Né? Então, na humanidade, hoje em dia, as pessoas estão tão cegas que mais vale julgar, mais vale desconfiar do que dar o benefício da dúvida. Quando eu fui humilhada lá atrás pelo médico, né? E foi isso que eu falei pra ele. Foi: obrigada, porque essa mensagem não é pra mim, mas com certeza é pra alguém. E o ensinamento eu tirei. Você tá honrando as crianças. Não tá escrito aqui que eu sou uma boa mãe ou uma péssima mãe. De fato, eu poderia ser uma péssima mãe, como milhares que existem aí no nosso mundo. Mas eu não sou. Mas enfim, a criança ela não sabe se defender, ela não sabe abrir a boca, né, para falar o que de fato está acontecendo. E o pediatra, ele é essa voz, né? Como tinha acontecido um caso lá em que a pessoa merecia ouvir isso, que não era eu. Enfim, Deus usou aquele momento, me usou ali para ser o instrumento, o vínculo, né? E usou aquele médico para honrar a criança. Quando a cardiologista chegou da Palominha e olhou para mim e para ela, olhou para o médico e disse: não é essa mãe. Enfim, aí o meu trabalho tinha acabado, ali eu já tinha pego o meu aprendizado de irai-vos, mas não pequei. Porque se eu fosse pela emoção que o mundo oferece, eu teria feito, como chamam, um barraco e teria perdido a minha razão, né? Mas Papai do Céu é misericordioso e, de fato, quando a gente chama, Ele nos auxilia, Ele nos mostra o caminho. Então eu aprendi, o próprio médico aprendeu, porque, tadinho, se tivesse um buraco, ele se enterrava todinho ali envergonhado, e ficou a lição, que de fato não está escrito aqui se a gente presta ou se a gente não presta. A gente descobre isso pelas ações e os resultados que aquela pessoa produz. Ou seja, é o benefício da dúvida. Se você não permitir conhecer o próximo, você não vai saber se a frequência dele é boa ou não. É muito aprendizado que a Bíblia traz pra gente. Quando a gente se coloca à disposição para aprender, nenhuma faculdade se iguala ao aprendizado da palavra do Senhor. A verdade é essa. Resumindo, Isaías 45 apresenta Deus como soberano sobre a história e o destino das nações, utilizando até mesmo o rei pagão, Ciro, para libertar Israel. O capítulo enfatiza que não há outro Deus além do Senhor, que controla a criação e os eventos da história para cumprir seus propósitos. Ele convida todas as nações a se voltarem para ele e a reconhecerem sua justiça e poder. Os princípios de submissão à vontade de Deus, confiança em seu plano soberano e a universalidade da salvação são fundamentais nesse capítulo. E aqui entra nós. As vozes que clamam no deserto, como João Batista outrora fez e nos ensinou. Aqui estamos nós nos conectando ao Pai Eterno, nos abastecendo do seu conhecimento, da sua sabedoria, para proclamarmos durante o nosso dia, em tudo que a gente fosse se dispor a fazer, com todas as pessoas que a gente fosse conectar, que será da permissão, que é da permissão do nosso Pai, para que nós exerçamos o nosso trabalho de formiguinhas, levando o Evangelho da forma que o Papai do Céu coloca no nosso coração. Outro ponto também que fazem as pessoas se
se paralisarem é a falta de confiança. Muitos estudam a palavra, compreendem a palavra, mas ainda assim se travam. Será que dá certo? Como assim, gente? Será que dá certo? Cadê a confiança em Deus? Você está com a palavra na mão. Você recebeu a clareza e você ainda está em dúvida. Lembre-se, onde tem dúvida não tem Deus. Ah, Paty, mas o que eu tenho que fazer? Ora, chama o Espírito Santo, pede o direcionamento, pede a sua clareza. Porque a partir do momento que você entendeu, por que a dúvida? Falta confiança, não só em Deus, mas em você. Se você tem noção que foi Ele que te chamou, se você tem noção que Ele está te patrocinando e te direcionando, joga essa dúvida fora. Ela não pertence ao Senhor. Eu convido vocês para a gente orar, para a gente agradecer por esse alimento, por essa energia, por esse poder, né? O empoderamento vem de poder. Então estamos empoderados pelo Espírito Santo do Senhor e vamos fazer um magnífico dia na presença dEle. Oremos. Pai amado, a Ti rendemos graça porque Tu és bom e em tudo nos ouve. Senhor, gratidão pela Tua presença nesse maravilhoso estudo. Senhor, que as Suas palavras entrem de forma agradável nos nossos corações e produza magníficos frutos de acordo com a Sua vontade para cada um de nós. Paizinho, obrigada pela vida, obrigada por esse ar maravilhoso que estamos respirando. Obrigada pelo Teu perdão e a Tua infinita misericórdia que se renova a cada manhã. Senhor, que pelo Teu Espírito Santo nós sejamos lavados e, de fato, Pai, sendo usados para realizarmos a Sua vontade com as nossas palavras, com o nosso entendimento, com o nosso agir, Pai. Que o Teu Espírito Santo se mova, que nós sejamos, Pai, a luz, a clareza, com a essência, a sementinha que o Senhor coloca no nosso coração. Pai, no Teu nome, eu decreto clareza, eu decreto libertação na vida das Tuas filhas e dos Teus filhos amados. Pai, não permita que as pessoas se abasteçam daquela água suja que as limitam, as prendem nessa tal de depressão, que é uma causa de tantas vidas ceifadas. É a causa de pessoas não alcançarem o Teu bom, o Teu perfeito e o Teu agradável. Então, em nome de Jesus, Pai, eu decreto a libertação dessas mentes que estão aprisionadas, seja por opção própria, por falta de conhecimento e clareza, ou seja pelo agir do espiritual, Pai. O Senhor é o Deus do impossível e eu confio em Ti, Pai. Eu decreto libertação para Israel. Que os Seus anjos estejam sobre aquela terra que o Senhor consagrou, Pai. Peço humildemente também a libertação para o nosso Brasil, que está passando por um momento muito importante, Pai. E que a cada dia mentes sejam libertas. Libertas da ignorância, liberta de preconceitos, liberta de tudo que impede esse povo maravilhoso de enxergar a única verdade que liberta. Peço humildemente também, Paizinho, saúde para todos que aqui estão me acompanhando, discernimento e prudência para continuarmos fazendo o nosso melhor para Ti em todos os momentos desse lindo dia. Abençoa-nos, Senhor, nos capacita a fazermos da nossa vida a Sua boa obra. Eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, a gente bate na tecla da clareza, aonde há clareza de entendimento, não há espaço para dúvida. Aonde há clareza de conhecimento, há poder do Pai. E se você confia que Deus é Deus do impossível, que Ele te capacita a realizar o que você como humana não pode, Ele pode. Ele me fortaleceu e me direcionou a me libertar de coisas que não era do seu agrado. Ele a cada dia me capacita a ter o desejo de sempre buscá-lo, de ter o desejo de sempre se abastecer dele, da sua essência e de fazer o bem, não importa quem, da forma que você pode. Às vezes você acha que para fazer o bem você tem que ter um alto poder aquisitivo, quando apenas uma palavra sua pode mudar o dia de alguém, quando apenas um bom dia pode abrir um sorriso no rosto do seu próximo. Então, é você, com o que você tem, com o que você sabe.
se colocando à disposição de Deus, pedindo a Ele que te capacite, que te direcione. Você faz a diferença. A diferença que você espera do mundo, a diferença que você espera do outro, está em você. Nós não vamos transformar a vida de ninguém, mas a nossa a gente pode transformar. Está no nosso poder, porque Deus assim nos concede. Minhas amadas Rose, Renata, irmão Nildo, eu desejo de coração a paz, o amor de Deus em cada pedacinho do dia de vocês. Hoje é sexta-feira. Amanhã, provavelmente, eu não estarei online, né? Estarei nos stories. Às vezes, o que acontece aqui que eu acho que eu devo compartilhar, como eu estava conversando com a Amada ontem, durante a semana, nos meus stories, eu priorizo mais falar sobre Deus e sobre o trabalho de formiguinha, né? Seja levando clareza, seja mentorando alguém, enfim. E sábado e domingo eu tiro para aprender mais e, de fato, curtir minha família, que é a maior riqueza, é a maior fortuna, é o maior presente que Deus me proporcionou ter nessa terra. Então, sábado e domingo para mim é tão sagrado quanto os outros dias, mas durante a semana a prioridade é trabalhar levando a palavra, levando a clareza, e no final de semana desfrutar com a minha maior riqueza. Mas aquele que precisar de mim, o inbox está aí à disposição, qualquer dia, qualquer hora, né? Para a obra de Deus não tem isso, né? A gente está aqui para servir e, de acordo com a vontade dele, estamos à disposição. Então, um magnífico final de semana com seus familiares, com as pessoas que vocês amam, transbordando sempre da sementinha que o Papai do Céu coloca no coraçãozinho de vocês a cada dia. Sejamos todos luz e sal na terra. Um beijo no teu coração e até o próximo estudo.